E obrigado por nos receber, Fernando Scioli Tengumaru. E eu sei que eu acabei de falar seu nome, mas pode se apresentar, por favor. Quem é você? Meu nome é Fernando Sato Mucioli, vulgo Tengumaru. Eu sou tradutor, trabalhei muito tempo como jornalista de games, mas agora eu sou só tradutor mesmo. E conta pra gente, como foi seu primeiro contato com os jogos e os videogames em si? Cara, o primeiro contato que eu me tenho memória é de um Odyssey que minha irmã tinha. Come, mais um emocionante e divertido videogame Odyssey. A mania que está tomando conta da cidade. Que loucura! Neste jogo todo mundo come todo mundo. Odyssey, o videogame da Philips. Entre isso e um Master System que eu ganhei quando eu fiz 5 anos, eu acho. Estamos sendo atacados. Usem as pistolas Light Phaser, os óculos 3D e boa sorte. Master System da Tectoy é o maior desafio que você já enfrentou. Master System é um jogo, mas poderia ser verdade. Esses foram os meus primeiros contatos com videogame. Tinha um primo meu que tinha um MSX, que foi uma experiência bem diferente também, mas basicamente foram os consoles dessa época, assim. Eu meio que um pouquinho Master System, um pouquinho Odyssey, Atari e um pouquinho de MSX, quando eu era bem criança. Expert MSX, o microcomputador da Gradiente para a geração que vai mandar saber mandar. Expert MSX da Gradiente, o melhor programa para seu filho não ser programado. Você lembra mais ou menos a sensação que foi, tipo, você conhecer isso, ou como foi você jogar pela primeira vez? Cara, foi um negócio esquisito bom, assim, porque era uma coisa que eu não tinha muita noção do que era, assim, era bem diferente. Ainda mais se você pegar, sei lá, em comparação num jogo super simples como um River Raid, por exemplo, assim, um River Raid do Atari. E aí você ia, sei lá, ia pra casa do meu primo, que lá tinha um MSX, e lá tinha coisa tipo Maniac Mansion, assim, que é um jogo bem diferente, né? São duas coisas opostas praticamente, assim. Então era uma sensação de quase de descoberta, assim, você tipo, nossa, dá pra fazer todas essas coisas legais, assim, com videogame, que maneiro. Foi mais ou menos assim. Você trabalhou como... escreveu sobre jogos, né, sobre isso. Você teve contato logo na sua infância com revistas de jogos, como foi essa... ou com até mesmo com propagandas do tipo, passando na TV? Você teve essa relação com isso? Tinha muito propaganda na TV na época, principalmente da Sega da Nintendo, né, que era as plataformas mais proeminentes na época quando eu era criança. Então eu lembro muito de ver aquela série de propagandas tipo ou Nintendo ou nada, sabe? Que tinha na TV. Ou até eu lembro da propaganda do Saturno quando passou na TV, que era um Saturno voando na cidade, assim, tá? Tinha isso. E também, eu não lembro quando começou, mas também tinha muito contato com as revistas de videogame, que eu comprava bastante. Assim, eu não só fui comprar religiosamente revistas de videogame depois, quando começou a sair a Gamers. Era uma revista de games que era mais focada para jogos japoneses, que era um foco que eu já tinha formado na época, um pouquinho mais velho, mas eu gostava principalmente para ver algumas coisas de dicas e algumas coisas de jogos que eu não ia conseguir jogar, mas na revista eu podia ter contato com esses jogos. Então eu lembro, por exemplo, isso aconteceu só depois, mas eu não tinha Nintendo 64, mas eu comprei a Gamers Book de Zelda porque eu queria muito ter Zelda na minha vida de alguma forma, assim, Ocarina of Time.
Então tinha isso, então tinha relação com revistas e tudo mais. Você disse que teve 2 contatos muito marcantes, né, na vida com os videogames, do início com o Odyssey e depois com o seu Master System, né? Você lembra como foi conseguir esse? Como foi o primeiro jogo de cada um desses? Qual foi essa sensação? Cara, eu acho que o Odyssey era esquisito porque ele era da minha irmã. Então ele já tinha uns jogos, então meio que veio tudo de uma vez. Os jogos, pra mim, um dos jogos mais marcantes do Odyssey, eu nem sei que jogo que é esse, na verdade, mas é algum jogo de nave multicolorido esquisito, com umas fases que tipo tinha uns chefes grandes e tal. Eu não lembro que raio de jogo era esse. Do Master System, eu obviamente joguei muito Alex Kidd in Miracle World, porque era o jogo que vinha na memória do Master System. Eu joguei muito Rango 3, que era um jogo de pistola. Shinobi, o Shinobi do Master System eu joguei bastante. Acho que foram os jogos que mais me marcaram, assim, desses primeiros consoles que eu tive. Aproveitando, então, de toda essa história que você tem de, por exemplo, o Odyssey ter sido da sua irmã, os jogos, eles representaram, assim, um vínculo familiar pra você? Como foi crescer junto com eles, já que provavelmente ela que te apresentou, né, o Odyssey, e como foi o relacionamento com a família e o videogame? Na verdade, minha mãe e meu pai nunca foram muito com a cara, assim, de videogame, porque eu preferia muito mais jogar videogame do que sair pra brincar com os meus amiguinhos, quando eu era pequeno. Mas, mesmo assim, eu lembro da minha mãe jogar algumas coisas, tipo, quando eu já tinha o Mega Drive, por exemplo. Minha mãe jogou bastante Shapes and Columns, que era um joguinho de meio que quase um Tetris, um jogo desses de bloquinhos que caem. Ela jogava também alguns jogos de pistola. Eu tive uma relação, na verdade, mais forte com os meus primos, né? Eu tenho 2 primos que foram meio que os meus parceiros de videogame no meu começo de adolescência. E a mãe deles, a minha tia, sempre jogou muito videogame, muito videogame. Então, por exemplo, coisas como Final Fantasy eu conheci através deles. Zelda, eu lembro que eles tiveram Super Nintendo antes que eu, então Zelda Link to the Past foi primeiro na casa deles. Eles tinham um computador pra jogar, então assim, coisas tipo Full Throttle, Sam Max, Monkey Island, Adventures clássicos, eu tudo conheci por eles. Então assim, foi meio que um laço familiar mais com esse lado da família do que propriamente com os meus pais e com a minha irmã. A minha irmã me deu Odyssey e meio que nunca mais encostou em videogame, assim, nunca foi a pira dela jogar videogame. Mas com os meus primos foi meio que um cimento muito forte desses laços familiares, assim, com eles. Depois disso, a gente jogou Chrono Trigger praticamente juntos, de cabo a rabo, assim. Final Fantasy VII, depois quando saiu, jogou inteiro, quase tudo junto. Então a gente teve muito experiências de jogar videogame juntos, eles eram praticamente os meus melhores amigos nessa época, assim, no começo da adolescência e tal. Então, por esse lado teve o fortalecimento de laços familiares com esse lado da família. Não necessariamente com a minha família mais próxima, mas com esse lado da família teve esse fortalecimento, sim. Depois a gente vai perguntar mais específico como é na questão profissional e tudo mais, mas, por exemplo, por te acompanhar, eu sei que você mestre RPG até hoje, tem um relacionamento com muitas pessoas que jogam e tudo mais, e esse relacionamento com seus primos e esse início do videogame, como foi pra você pra carregar e como isso te impactou pra você levar isso até hoje? O que significa isso pra você, saber esse relacionamento que você teve antes pra até hoje você tá carregando isso? Olha, eu acho que é interessante porque, tipo, isso, tipo, a gente se mantém em contato até hoje com os meus primos, né? Então, essas memórias de descobrir videogame com eles me marcou muito até hoje, tanto que acho que os meus 3 jogos da infância são Secret of Mana, Chrono Trigger e Legend of Zelda Link to the Past, que são os 3 jogos para Super Nintendo, e são 3 jogos que, curiosamente, ou não tão curiosamente assim, são jogos que a gente jogou junto muito, né?
O Secret of Mana a gente jogou junto, a gente às vezes alugava o Multitap, que era aquele acessório do Super Nintendo que você plugava até 4 controles, jogava os 3 juntos no Secret of Mana. Zelda, eu vi muito na casa deles do Zelda. O Chrono Trigger a gente jogou muito tempo junto, então foram os jogos que eu gosto muito, tipo, eu amo muito até hoje. Até eu fiz questão de recomprar os jogos depois de velho. Eu tenho o Super Famicom e tenho os cartuchos do Chrono Trigger, do Zelda Link to the Past, que eu tinha os americanos, mas acabou se perdendo nas mudanças da vida, e enfim. E são jogos que me acompanham até hoje, que me marcaram muito até hoje. Então eu acho que ter tido essas experiências muito boas com o videogame na minha infância e começo da adolescência, meio que foi o que trouxe essa paixão tão forte até hoje na minha vida. Que até hoje eu jogo videogame pra caramba, então hoje compro os consoles, quando dá pra comprar no lançamento, eu compro no lançamento. Sou fissurado por alguns universos de jogos especificamente, como por exemplo de Souls. Agora eu tô entrando mais um pouco no universo de Drakengard, de Nier e tal. Então ter essa experiência com videogame tão afetiva, tão forte, tão presente na minha infância, né, foi importante para isso ser forte na minha vida até hoje. Uma coisa que aconteceu comigo é que meu pai faleceu quando eu era muito jovem. Eu tinha 14 anos quando meu pai faleceu. E foi um período muito tribulado, muito difícil e tal. E meio que o videogame foi o que meio que me carregou por esse período da minha vida, assim. Eu me lembro muito claramente nessa época eu descobri que tinha um aparelho de som na minha casa que eu podia ligar o fio de som do PlayStation nele. E esse som tinha caixas de som muito boas. Então eu ligava o PlayStation, o cabo de vídeo na TV, o cabo de som no rádio, e ficava assim, jogando tipo, muito Final Fantasy VII, muito Rival Schools, que aliás o Rival Schools tornou-se um dos jogos da minha adolescência. Muito Rival Schools, Final Fantasy VII, coisinhas que eu ia descobrindo de PlayStation, que meio que foram conduzindo essa época que foi meio turbulenta, assim. Então acho que isso foi importante para criar essa relação com o videogame, deve ter sido uma coisa tão marcante em momentos chaves da minha vida, assim. Usando o gancho do marcante, então a gente vai lançar uma bomba pra você, que é... Tendo toda essa história, qual foi a geração mais marcante pra você? Cara, é difícil eleger entre Super Nintendo e PlayStation, porque Super Nintendo foi a fundamentação da minha infância e o PlayStation foi a fundamentação da minha adolescência. Então, eu acho que provavelmente a cada vez que você me perguntar essa pergunta eu vou escolher uma coisa diferente. Agora, nesse momento, eu vou escolher PlayStation, porque teve muita coisa marcante. Jogar muito King of Fighters do PlayStation, muito Final Fantasy, o próprio Rival Schools, Xenogears. Cara, teve muita coisa muito marcante na época do PlayStation 1. Então acho que PlayStation. Mesmo com aquele load infinito do PlayStation 1 do cofre. Aqueles loads terríveis do PlayStation 1. Eu acho que ainda assim, PlayStation 1 teve muitos jogos marcantes, muito marcantes na minha vida. Então acho que PlayStation 1. Mais difícil ainda, então, vou afunilar a disputa, porque você já tacou 3 junto com seus primos, você já ficou em dúvida entre o Super Nintendo e o PlayStation. Mais difícil ainda que esse é qual o jogo que mais te impactou? Rival Schools 2. Provavelmente é o jogo menos provável que alguém diria na biblioteca do PlayStation, mas o Rival Schools 2 ele tem um modo visual novel, que você cria o seu personagem e você meio que vive um ano letivo com o seu personagem, se relacionando com os personagens. E tipo, teve uma época da minha vida em que aqueles eram os meus amigos, assim, sabe? Tipo, estar com aqueles personagens, naquele mundo e tal, criando os personagens. Então acho que provavelmente foi o jogo que mais me marcou no PlayStation 1, foi o Rival Schools 2, mais especificamente que é o Justice Gakuen Neketsu Seishuniki 2, que é o Rival Schools 2 ou 1,5, dependendo de quando você avalia ele, mas é o 2 no fim das contas. O 3 é do Dreamcast e o 2 é esse que nunca saiu nos Estados Unidos, né? O Neketsu Seishuniki 2. Vindo de tudo isso, então, já que a gente já falou de envolvimento familiar, a gente já falou agora de o seu próprio envolvimento junto,
você poderia dizer se você aprendeu alguma coisa com os videogames, ou que se eles ensinaram algumas coisas, e quais foram essas lições? Cara, eu posso dizer que eu aprendi inglês e em parte japonês por causa dos videogames, assim. Foi ao mesmo tempo uma ferramenta e um incentivo, porque não tem jeito melhor de você praticar uma língua do que você usar ela na prática, né? Mesmo que eu não estivesse falando aquela língua, e tipo, catando, não, eu entendi isso aqui, então, não, beleza. Agora eu entendo o nome do personagem, eu entendo que é tipo item tal, e você usar o comando tal. Eu acho que foi uma das principais, talvez provavelmente a principal ferramenta que eu usei para aprender inglês, e tanto inglês quanto japonês, que se acabou se tornando a minha carreira, né? Aprender japonês e usar japonês profissionalmente acabou se tornando a minha carreira. Então eu praticamente devo aos videogames a carreira que eu tenho hoje como tradutor de japonês, né? Fora isso, sim, eu sou muito fã de séries tipo Dynasty Warriors e Sengoku Basara, do Devil Kings. Então, para mim foi um instrumento muito legal de conhecer história, né? História de países e de culturas que a gente não aprende na escola. Aqui a gente tem muito na nossa educação, a gente tem uma cultura muito focada em aprender história da Europa, né? História europeia, porque onde é o nosso berço cultural, é na Europa. Então, obviamente, a gente vai aprender muita coisa na Europa, da Europa. Mas videogames, de novo, permitiu contato com outras culturas, outras histórias e tal, que são igualmente tão incríveis, se não mais legais até do que europeias. Tem muitas histórias de heroísmo, muitas lendas e tal. Então é uma história divertida de você aprender e ir atrás. Eu acho que é basicamente isso, você conhecer outros idiomas e outras culturas, de modo geral. Aproveitando então que você trouxe essa amizade para hoje em dia, você trouxe esse ensinamento de línguas e tudo mais para o seu dia a dia hoje, há mais alguma coisa que os videogames tenham impactado a sua vida que você diria, sem isso, sem conhecer essa mídia, provavelmente eu não seria assim, ou algo que ditou na sua vida, sabe? Eu acho que de muitas formas, eu costumo falar sobre a série Persona, mas eu acho que isso pode se aplicar a videogames de modo geral. Jogar videogame pode ser meio que um laboratório para a vida real, no sentido de que você pode ter a referência de relações sociais entre pessoas, assim. Em Persona você tem muito isso de você conhecer pessoas, se aprofundar na vida delas, ganhar confiança delas, descobrir como elas são enquanto ser humanos, ainda que ser humanos de mentira. Mas a gente chegou a um ponto em que esses seres humanos de mentira são reais o suficiente para a gente conseguir estabelecer relações com eles e se identificar com eles e tudo mais. Eu até já falei como foi a minha relação com Rival Schools, que na minha vida eram praticamente pessoas que estavam ali comigo. Então acho que videogames são muito bons nesse sentido de você conseguir ter contato com algumas ideias e alguns comportamentos e algumas relações que você talvez não tenha na vida real. Assim, você pode abranger o seu contato social com diferentes tipos de personalidades, histórias e backgrounds e tudo mais. Então pode ser um grande laboratório de interações sociais, assim, videogame. Séries como Persona, como Mass Effect, até como Dragon Age, enfim. Por mais rasos que alguns desses personagens e roteiros possam ser, às vezes, porque às vezes eles são, eu achei um laboratório para você sentir coisas, né? Eu até comentei sobre série Drakengard e série Nier. É uma série que faz você sentir muitas coisas, provoca emoções em você, assim. Então eu acho que videogame pode ser não só um escape, não só simplesmente uma diversão, como uma forma de você ter contato com pessoas e ter contatos sociais e contatos com emoções que você talvez não tivesse se você simplesmente não jogasse nada, não tivesse contato com esse tipo de mídia. Então eu acho que isso é uma coisa muito, muito fera de videogame, assim.
Esse é o modo que você enxerga os videogames olhando toda a sua história, ou é o modo que você vê a indústria hoje em dia? Ou a diferença para você que viu todo esse evoluir, você também evoluiu junto com eles para chegar no patamar que você vê hoje? Eu acho que é um pouco dos dois, porque a partir do momento assim, uma pessoa joga o videogame, aí ela reconhece no videogame um potencial. Aí essa pessoa vai fazer o videogame com o potencial que ela aprendeu. E aí outra pessoa vai olhar aquilo e falar, nossa, que legal. E aí isso vai meio que se retroalimentando, sabe? Então acho que é um pouco dos dois, assim, a gente cresce como videogame, joga coisas diferentes, aprende, enxerga potenciais, é tocado pelo videogame, pela experiência do videogame, e a gente ou faz um jogo, escreve um artigo, enfim, produz alguma coisa baseada no que a gente aprendeu, e essa coisa vai chegar em outras pessoas, essa pessoa vai olhar, e vai pegar referência, e vai aprender, e vai criar outra coisa, e isso vai crescendo e vai se transformando num processo que não para nunca. Então acho que hoje as pessoas produzem mais do que nunca jogos com essa pegada mais introspectiva, mais narrativa, e vão ao mesmo tempo reconhecendo que isso é uma coisa que existe, né? Você tem caras como, por exemplo, Hideo Kojima, que é um cara que entende como ninguém narrativa de videogame, né? Você joga, quem jogou Metal Gear Solid 1 viu, tipo, nossa, como assim? O chefe que pede pra você trocar o controle de slot e ler os bagulhos do seu memory card, que coisa doida. Coisas como isso, sabe? Coisas como Drakengard, como Nier, que é um jogo que, tipo, que bate forte, assim, que, tipo, faz você sentir coisas, tipo, como assim eu tô arrepiado, eu tô chorando, sabe? Então é isso, então é uma coisa que se retroalimenta, assim, de uma origem muito humilde, que a pessoa vê aquilo, uma história simples, reconhece o potencial e a partir desse potencial reconhecido é uma coisa que nunca para de crescer e de evoluir, não só em um sentido, mas em vários outros sentidos. Então acho que é bem por aí. Aproveitando então de todo esse estopim, então o que você diria que os videogames significam pra você? Cara, aqui é uma pergunta muito simples e muito complicada, porque videogames são uma parte, obviamente, importantíssima da minha vida, não só como uma brincadeira que me permitiu ter contato com outras pessoas, mas com histórias e com experiências, mas acabou se tornando um tipo de mídia que me transformou como pessoa, assim. Que me ajudou a me manter feliz em momentos felizes, me alegrar em momentos tristes, me dar tapas na cara em momentos de complacência, me botou em contato com muita gente, não só de jogar juntos, como foi a experiência com os meus primos, mas de conhecer pessoas com interesses iguais aos meus, como foi a experiência de conhecer gente da comunidade de Souls, por exemplo, e de Drakengard e Nier, ou de Street Fighter, ou sei lá, das séries que eu mais gosto, de Ace Attorney, de Basara, de Dynasty Warriors. Conhecer pessoas que compartilham desses gostos em comum. Eu acho que é isso, assim, é a mídia que me permite me comunicar com o mundo de uma forma que talvez eu não conseguisse de outra forma, assim. Assim como futebol é para quem gosta muito de futebol, assim como música é para quem tá no meio de música, assim. Videogame é uma coisa que me tocou, que me transformou enquanto pessoa e que me botou em contato com muitas pessoas, várias elas incríveis, assim, que me permitiu conhecer minha esposa, por exemplo. Eu só conheci Shin Megami Tensei, Persona, tal, porque comecei a namorar com a minha esposa e ela tava jogando. Comecei a namorar minha esposa, ela tava no primeiro playthrough dela do Nocturne, que é o Shin Megami Tensei 3. E eu fui casar um dia, ela tipo, nossa, o que tá jogando? Que RPG é esse? Então eu sentei e fiquei assistindo. E eu, não, que da hora, vou jogar também. Então, assim, é um veículo de contato, de transformação, e de alegria, e de emoções e tal, que
pra mim é o melhor que existe, assim, é uma coisa que não me toca como nada mais me toca. Não é à toa que eu tenho Souls a minha série favorita, então eu tenho 3 tatuagens de Souls. Eu tenho uma Summon Sign aqui no meu pulso, eu tenho a Artstone de Boletária de Demon Souls no meu braço aqui, e eu tenho uma runa de Bloodborne nesse outro braço aqui. Então assim, não é qualquer tipo de experiência que faria isso, assim. Então, em resumo, é isso. E o que você espera daqui pra frente? Com tantas promessas, por exemplo, aí de jogos bem com outras temáticas, né? Por exemplo, Detroit Become Human, que vem aí com a negociação, vem Death Stranding, que ninguém sabe o que é aquilo até hoje. O que você espera que vem pela frente? Cara, a única coisa que eu espero é que essa transformação, essa retroalimentação não pare nunca, porque é assim que a gente tem jogos diferentes, desafiadores, disruptivos, e que vão inspirar mais pessoas e fazer outras pessoas conhecerem outras pessoas. E acho que isso é importante no fim das contas, você ter uma mídia que é uma diversão, é uma história, é uma emoção e é algo que te conecta com outras pessoas. Então acho que quanto mais opções a gente tiver, quanto mais diferente, mais experiências a gente fizer, quanto mais liberdade for dada para fazer coisas diferentes, mais pessoas vão se identificar, mais pessoas vão se unir, mais pessoas vão se entender, talvez. Essa é a esperança, talvez, que o videogame sirva para as pessoas se entenderem melhor. Entenderem a si mesmas e uns aos outros. Bom, para entender, uma pergunta muito importante, essa não estava na pauta, mas eu acho importante perguntar. Qual que é o melhor Souls e por que é Bloodborne? O melhor Bloodborne é Demon Souls, porque o meu ranking é o seguinte, na categoria Master assim, tá assim, Demon Souls, Dark Souls 1 e Bloodborne estão juntos em uma grande categoria assim, superior. Aí aqui no meio Dark Souls 3, que ele é ok, e aqui Dark Souls 2 aqui embaixo. O meu Souls favorito é Demon Souls, porque eu gosto muito, muito da ambientação dele, do level design dele. Eu acho que o primeiro mundo, né, o Palácio de Boletária é tipo fudido de bom, assim, o jeito que como ele se dá a volta nele mesmo, e tem corredor, e tem parte ampla, e tem o dragão voando, e tem não sei o que. Ele tipo, é um banquete para os sentidos, assim, Boletária. Então acho que os chefes são legais pra caceta, gosto muito do level design. E acho que é isso, o jogo que foi o primeiro que eu joguei, então acho que tem um valor sentimental também. Mas eu acho Bloodborne fudido, eu acho Bloodborne bem incrível. É o mais gostoso de jogar, com certeza, sem dúvida alguma. Bloodborne é o mais gostoso de jogar, tem uma história dele, eu acho animal. É o tipo de pergunta que cada vez que você me pergunta, eu vou falar que é um Souls diferente. Eu vou intercalar entre Demon Souls, Dark Souls 1 e Bloodborne. Mas acho que o que eu tenho mais carinho acho que é Demon Souls, apesar de tudo. E é isso. Então, eu acredito. Obrigado, Tengu. Eu que agradeço. E acho que é isso.